2 Samuel 23, você já encontrou aí o verso de número 1? Vamos lá? A minha Bíblia diz assim, ó. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando, pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e de haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Amém? Feche os seus olhinhos, por favor, junto comigo, e vamos agora orar. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, para que nós possamos entrar na Tua presença em santidade. Que o Senhor possa me abençoar, Senhor, e abençoar a minha igreja. Querido Espírito Santo, que Tu possa estar direcionando a mensagem, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar enviando, Papai do céu, os Teus santos anjos ao nosso redor para formar aqui uma grande muralha de fogo. Que o Senhor possa, Papai, estar abençoando o nosso culto, a nossa igreja agora. Que a Tua mensagem possa descer do Teu coração de uma maneira simples, para que todos possam entender e compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Os abençoa, Senhor, em nome de Jesus, com a Tua presença. E aumenta nessa noite a nossa fé, para que nós creiamos cada vez mais no Senhor Jesus. Amém. Davi, ele sempre que fazia, divagava, pensava, compunha, ele sempre fazia alusões ao passado. E nesse tempo, nesse texto, nós encontramos Davi fazendo uma alusão ao futuro. Nós encontramos Davi fazendo aqui uma alusão a Cristo. Aquilo que haveria de vir. Aquilo que certamente viria. A gente está em 2 Samuel 23, tá? 2 Samuel 23. E Davi fala que o Espírito do Senhor falava na boca dele. Quantas pessoas que pensam que são crentes, pensam que são teólogos, pensam que conhecem o Evangelho mais que os outros, mas quem fala na sua boca não é o Espírito Santo de Deus. Nós devemos observar sempre a palavra de Deus, sempre. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus ele tem algumas características. Aqui, nesse texto específico, na tradução, se traduz ele como vento, sopro.
Ruach é a palavra aplicada aqui. E nós olhamos para Davi, nós hoje, eu e você, podemos ler sobre a sua vida, pois ela está toda aqui no texto, desde o seu início, lá em 1 Samuel 16, quando ele é ungido rei, com seus 14, quem sabe 15 anos. Quando Samuel vai à casa de Jessé, o belemita, que é o pai de Davi, e ali ele é separado por Deus, e eu queria que você prestasse atenção, porque a Bíblia diz que Davi, ele é um ungido de Deus. Ungido é separado, escolhido para uma coisa específica. Isso significa ser ungido. Isso significa ser separado. Davi, ungido de Deus. Davi, escolhido por Deus para uma determinada missão. Davi foi escolhido para restaurar o reino de Israel. Davi foi escolhido para ser rei de Israel. Davi foi ungido ainda piá, menino, adolescente. Já exercia algumas funções pastorais, aprendendo a lidar e cuidar das suas ovelhas. A Bíblia diz isso. E nós olhamos lá o início e aqui vemos o fim da carreira de Davi. Nós sabemos que Davi começou o seu ministério matando Golias. Mas o gigante foi o menor dos seus problemas. Quando a gente observa a vida de Davi, a gente vê que Davi foi dirigido e direcionado pelo Espírito Santo em todas as coisas que aconteceram na sua vida. Nós vemos a mão do Espírito Santo de Deus conduzindo ele. Mesmo quando as pessoas pensavam que ele estava direcionado de uma maneira errada, indo por um caminho errado, quando ele tomou atitudes erradas, quando ele parou de ouvir o Espírito Santo e ouviu o seu coração, seguiu o desejo do seu coração, interpretou os sentimentos da sua alma e se deu muito mal por isso. Mas quando foi exortado pelo profeta Natã em função da barbaridade que havia feito com Urias, e havia então tomado sua esposa Betseba, muita gente o julga, que Davi era um adúltero, que Davi não tinha o seu coração segundo o coração de Deus, porque Davi pecou e pecou feio, porque o que o Davi fez com Urias não se faz com ninguém, e eu concordo com você em grau, gênero, número e cor, mas Deus, ele tinha um propósito na vida de Davi, e apesar dos desvios de conduta que ele teve na sua vida, e você jamais vai observar a palavra de Deus escondendo absolutamente nada. Tudo o que ele fez, tudo o que ele falou, tudo aquilo que ele pensou foi traduzido e escrito na palavra de Deus. Deus nunca cocou o pecado de ninguém. Não. Davi tem uma vida exemplar. Davi é um exemplo para mim hoje. Mesmo que ele tenha vivido muito tempo antes de Jesus. Muito tempo. E eu vivo muito tempo depois de Jesus, talvez 3.200 ou 300 anos antes. Eu leio a história de um cara que viveu mais de 3.000 anos antes de mim, e eu o tenho como um exemplo. Oi, Maria Inês, seja bem-vinda. Eu tenho Davi como um exemplo para a minha vida. O pequeno Davi que se tornou um gigante, que iniciou o seu ministério matando um gigante. Quando você olha Davi matando Golias, quando você aprende a conhecer as histórias, os personagens bíblicos, e é assim que eu sempre aconselho as pessoas a conhecerem e aprenderem a palavra de Deus, conhecerem os personagens, cada um deles. E eu conheço também Davi, que parece que vivi com ele.
conhecia os seus sentimentos, as suas vontades, o que ele pensava, o que ele fazia. E eu fico observando a vida reta e às vezes torta de Davi. Eu fico pensando. O apóstolo Paulo disse que todas as escrituras são aptas para nos ensinar. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós olhamos ele como um testemunho. Porque nós podemos observar as causas e os efeitos, o que as pessoas fizeram e o que isso gerou na vida delas. E assim podemos balizar as nossas vidas. Eu tenho o Senhor Jesus como meu Deus. Eu tenho o Senhor Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, mas eu não posso ter Ele como meu exemplo de vida, porque eu não consigo. Entendeu? Então, ter um exemplo, ter um Deus todo-poderoso, eu não posso ter Jesus como meu exemplo. Eu não posso. Porque eu sou um pecador, eu não chego nem aos pés do meu Senhor Jesus Cristo. Ele era um santo, uma pessoa extraordinária. Ele era Deus, ele é Deus. Eu não tenho como comparar a minha vida com a vida de Jesus. Eu não consigo fazer um comparativo. Talvez você consiga. Seja muito santo, muito reto. Então eu tenho Jesus como o meu Deus, como o meu Senhor, como o meu Salvador, como o cara mais extraordinário que andou na terra. Mas eu não posso ter ele como viver a vida que ele viveu. Eu não consigo fazer isso. Talvez você consiga, eu não consigo. Então eu observo os personagens bíblicos. Eu observo a Bíblia. Eu observo a palavra de Deus. E procuro colocá-la em prática na minha vida todos os dias. Consigo colocá-las em prática com muita dificuldade. E eu, olhando para a vida de Davi, poderia estar falando da vida do Pedro, poderia estar falando da vida do apóstolo Paulo, poderia estar falando da vida de José, o pai de Jesus, quem sabe até de Maria, a mãe de Jesus. Eu poderia estar usando eles como exemplo, quem sabe usando o profeta Simeão, quem sabe a profetisa Ana, talvez Débora. Temos tantos exemplos. A Bíblia serve para isso. Oi, pastor Daniel. Para nos dar exemplos que deveriam ser seguidos, na sua grande maioria. Então, quando eu observo Davi, eu tenho ele como um exemplo de perseverança. Eu tenho Davi como um exemplo de uma pessoa extraordinária, que pecava sim, que errava muitas vezes, mas que nunca se furtou de primeiro admitir os seus erros quando foi confrontado por Deus, segundo arrepender-se dele e terceiro buscar humildemente o perdão do Senhor. Aleluia. Ser crente, meu irmão e minha irmã, é observar, é tentativa, acerto e erro, porque nós não somos, não seremos e nunca fomos perfeitos. Porque ninguém é, senão Cristo. E nós pregamos sim a Cristo, mas através de exemplos, nós podemos melhorar. E eu tenho Davi como um grande exemplo na minha vida. Um homem honesto, sincero, corajoso, mas ao mesmo tempo que tinha a capacidade de chorar aos pés do Senhor. Um homem sensato, ao ponto de jejuar 7 dias para que o seu filho não morresse. Mas quando ele morreu, ele imediatamente saiu do seu luto,
tirou o pano de saco, lavou-se das cinzas que tinha sobre a sua cabeça e foi comer. E as pessoas olhando para ele se assustaram e disseram: rei, mas o seu filho morreu. Ele disse: o que é que posso eu fazer? Quem dá a vida ou traz a morte é Deus. Eu orei e me humilhei diante de Deus enquanto ainda havia esperança. Mas agora Deus quis recolher o meu filho, portanto, louvado seja Deus. Uma confiança tão grande no Senhor. Alguém que tinha um espírito excelente, tinha um temor de Deus extremamente obediente. E eu estou falando de tudo isso porque eu estou lendo um texto que se chama As Últimas Palavras de Davi. Mas eu não posso me esquecer das primeiras. Eu não posso me esquecer das coisas boas que Davi fez. Eu posso me lembrar que ele mandou matar Urias. Eu posso me lembrar que ele adulterou com Betseba. Eu posso me lembrar que Betseba ficou grávida. Eu posso me lembrar que os homens de Israel queriam apedrejar Davi porque ele tinha cometido adultério, tanto ele quanto a sua agora mulher, esposa, que ele resolve tomar depois da morte do seu marido Urias, que foi enviado para a morte através de uma carta de Davi entregue nas mãos do seu general pelo próprio Urias. E seria muito fácil me levantar de trás da minha mesa, na frente do meu telefone, aqui no ar-condicionado, tomando um chazinho verde, bem tranquilo, e julgar Davi. Mas eu preciso voltar no começo da história e me lembrar que quando Davi mata Golias, ele ganha um prêmio. Davi ganha um prêmio. O rei, quando se levanta e diz: olha, quem matar o Golias vai ganhar um prêmio. Nunca mais a sua família vai pagar imposto. E ele vai casar com a filha do rei. Milca, tem nome de chocolate, né? Ou Mical, se você preferir. Você preferir Mical ou Milca? Há uma certa contradição sobre isso na tradução do seu nome. E a gente olha Davi, jovem, 15 anos, quem sabe 16. Acabou de matar o Golias, ele vira um herói. Ele é o herói do reino. E agora ele vai se casar com a filha do rei, tem a sua idade, uma moça linda, uma princesa. E ele está com tudo e não dá prosa. Já pensou? Casou-se com a princesa, filha do rei. Apaixonado, porque era um menino. Casou-se, se alegrou, viveu por alguns anos com ela. Mas, de repente, Saul começou a ter inveja. Saul começou a ter inveja de Davi, porque Deus era com ele e porque tudo que Davi fazia prosperava. Todas as batalhas que Davi saía para lutar, ele vencia. Ele era um guerreiro por excelência, ele era um comandante por excelência, porque aquela unção que foi derramada sobre a sua cabeça pelo profeta Samuel fez a diferença na sua vida. Quando aquele azeite desceu sobre a sua cabeça, o Espírito de Deus o tomou para si. E agora, ele não era apenas um menino, ele era um ungido de Deus. Ele era um separado de Deus. E ele se casa com Mical. E vive com ela o amor da sua vida. O amor da sua vida. Davi amava Mical.
Mas, quando o seu pai, o seu sogro, Saul, resolve matá-lo, Davi é obrigado a abandonar a sua esposa, a sua casa e fugir para salvar a sua vida. Foi obrigado. Entendeu? E ele foge durante muitos anos. Tem muitas desventuras e muitas aventuras. Poderia lhe falar várias coisas sobre Davi. Poderia lhe contar muitas batalhas. Uma das batalhas, quando ele luta contra os filisteus, talvez você não saiba. A Bíblia diz que ele está no vale de Estol, ao redor de Jerusalém, onde os filisteus haviam se enfileirado para uma batalha contra o povo de Israel. E Davi então abre essa estola sacerdotal, busca Deus e diz: Senhor, deverei descer e combater contra os filisteus. E o Senhor diz: vai, e eu vou prevalecer. O Senhor fala para ele: vai e coloca teu exército debaixo das amoreiras. É uma passagem tão conhecida. E quando você ouvir o barulho das patas dos cavalos do céu, dos anjos guerreiros saindo para a batalha, saia você também, porque eu vou lutar essa batalha e você vai vencer. A Bíblia diz que Davi desce pelo costado da montanha e se posiciona atrás daquele grande exército que, enfileirado, se postava para atacar Israel. Davi então posiciona todos os seus exércitos debaixo das amoreiras, diz a palavra de Deus. E então ele ouve um barulho ensurdecedor de exército, de cavalos, de carruagens e carroças. E ele diz: certamente o exército dos anjos do Senhor saiu na nossa frente. Vamos e venceremos. E a Bíblia diz que eles lutam uma batalha dura. Passam um dia inteiro, mais de 12 horas de batalha. Davi mata muitos homens. E aí a história não é a Bíblia, mas a história ensina que quando chega no final da batalha, a espada que Davi segurava colou na sua mão. Você sabia disso? A quantidade de sangue, irmão, no meio da batalha. Davi estava tão sujo de sangue que aquele sangue foi secando nas suas mãos. E mais sangue secava, e mais sangue secava, e foi ficando como uma cola. E o cabo da espada colava na mão dos guerreiros. E eles não conseguiam soltar, porque senão arrancava a pele da sua mão junto. Batalhas terríveis. E a história diz, historiadores antigos dizem isso, que Davi, quando chega, volta para Jerusalém, no seu palácio real. Os seus servos, os seus serviçais, colocam uma bacia com água morna e sal grosso, ou salmoura, se você preferir. E Davi então coloca a sua mão segurando a espada, porque ele não conseguia soltar, travada pela musculatura e colada pelo sangue. E quando ele coloca a sua mão naquela bacia de água quente com salmoura e aquele grosseiro de sangue que parecia uma cola, uma goma, começa a se dissolver naquela água quente. E os historiadores dizem que Davi olha para aquela situação em que eles se encontram, onde milhares de homens morreram naquele dia. E ele então começa, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a recitar o Salmo de número 23. E ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale
da sombra e da morte, eu não temerei, porque o Senhor estará comigo. Labasubicanta namanai, shetekasubicantanai. Davi, irmão, era um homem de Deus, conduzido por Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, mas ainda assim era um pecador. Ainda assim, muitas vezes se comportava como um miserável. Mas Deus amava Davi. Davi amava, acima de tudo, a Deus. E aquela unção que estava sobre ele fazia com que o Espírito Santo falasse na sua boca. Fazia com que o Espírito Santo bradasse de dentro da sua alma. E ele agora descansando dizia: e o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Aleluia. Aleluia. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Davi é um exemplo extraordinário para a nossa geração. Um exemplo de perseverança, um exemplo de força e um exemplo de vitória. Muitos anos de fuga. Muitas vezes Deus colocou Saul nas suas mãos. Em nenhum momento Davi se atreveu a levantar a sua mão contra um ungido de Deus. Ele disse: ai de mim, levantar a minha mão contra o ungido que Deus levantou na terra. Davi temia a Deus. Davi temia a Deus. Davi amava a Deus. Depois de muitos anos, já com mais de 30 anos, há mais de 14 anos ele não via mais a sua mulher, a quem ele amou, a Mical. Nunca mais ele viu ela. Então ele é ungido rei em Judá. E depois de 6 meses, ele é levantado como rei de Israel, reunifica o Estado, reunifica Israel. Então ele chama um dos seus comandados e dá uma ordem para ele. E disse: vai até a casa do rei Saul e traz de lá minha esposa Mical. A mulher que ele amava. A mulher, o amor da sua juventude. E quando o homem chega à casa de Mical, ela está casada com outro homem. Ela casou com outro homem, já fazia quase 15 anos que Davi tinha ido embora. Quase 15 anos, se não mais. E agora Mical é casada com outra pessoa. E eles se amam. Mical havia esquecido o amor que ela teve por Davi, porque achou que ele não voltaria mais. E o amor no seu coração foi apagado. E a Bíblia nos conta essa história, ela é narrada na palavra de Deus. Quando os soldados de Davi vão arrastando Mical, levando ela à força, e o seu marido vem chorando e gritando atrás dela, desesperado. E quando Davi é avisado do que está acontecendo, ele se dá conta que ele está fazendo a mesma coisa que fizeram com ele. E ele abre mão. Ele abre mão da sua esposa para que ela vivesse com aquele que agora ela amava. Davi tinha um coração extraordinário, irmão. Davi tinha um coração extraordinário.
A Bíblia diz que passou o tempo, Davi tinha muitas concubinas no seu palácio, ele era rei, perto de 400, mas nenhuma ele amava. Então diz a palavra de Deus que certo dia ele no palácio real olhou, viu uma mulher nos jardins do palácio e o seu coração bateu forte. O seu coração bradou dentro da sua alma. E ele amou aquela mulher. E ele mandou trazê-la ao seu palácio e deitou-se com ela. Deitou-se com ela. E deitou-se novamente. E deitou-se novamente. E passado alguns dias, a mulher veio à sua presença e disse: meu rei, eu preciso falar com você. E ele disse: claro. Ele a amava. E ela disse: estou grávida. E ele olhou para ela e disse: que bom. E ela disse: temos um problema. Qual é? Minha princesa. Ela disse: eu sou casada. E o meu marido está na guerra. E ele é um dos valentes do rei Davi. A Bíblia diz que o seu coração se encheu de tristeza. Mas ele ardilosamente, porque a sua barriguinha ainda não havia crescido, traçou um plano, pegou uma carta e mandou chamar Urias. E disse: mandem que Urias venha imediatamente para casa. E quando Urias chega no palácio real, ele cumprimenta o rei e o rei diz: Urias, eu quero que você desça e vá dormir na sua casa. Porque ele queria que Urias dormisse com a sua mulher para que dissessem que o filho que estava no ventre de Betseba era do seu marido. Davi tinha um plano, mas Deus tinha outro. Diga para quem está do teu lado: o homem faz planos, mas a palavra final é de Deus. Fale isso, irmão. O homem faz planos, mas a palavra final é de Deus. A Bíblia diz que Urias era um homem muito justo. E Davi, ao interrogá-lo por que, depois de tanto tempo na guerra, ele não descia a casa para dormir com a sua esposa, e ele disse que não poderia fazer isso, sendo que os seus companheiros estavam no campo e na batalha, não seria justo que ele fosse para a sua casa, dormisse com a sua mulher, enquanto os seus irmãos estavam na guerra. Urias era um homem extraordinário. Então Davi muda os planos. Escreve uma carta para o seu general, que eu não me lembro agora qual é o nome, eu acho que era Joabe, mas eu não lembro. Peço que você me perdoe. Dá a carta nas mãos de Urias e disse: ele entrega a Joabe em mãos. E Urias voltou à guerra. E chegando ao general, entrega a carta escrita a próprio punho pelo rei. A próprio punho. E quando o general lê a carta, está escrito assim: eu lhe mando que coloque Urias, varão valoroso, na parte mais renhida da batalha, para que ele lute e morra. Para que ele lute e morra. E o próprio Urias levou essa carta. Joabe leu e não questionou, ele obedeceu. E a Bíblia diz que ele colocou Urias para combater na muralha, na linha de frente, junto
junto às muralhas da cidade que eles estavam invadindo. E Urias, na linha de frente da batalha, alguém jogou uma pedra lá de cima, caiu na cabeça do Urias e ele morreu. Então o rei chamou o mensageiro e disse: vai ao rei e conta a ele que Urias é morto. O mensageiro vem até Davi e diz: Urias morreu. E então Davi fica descompromissado, porque agora Betseba é viúva. E ele pode assumi-la como sua esposa. E para ele estava tudo resolvido. Não é? Quantas vezes as pessoas planejam situações mirabolantes e sempre se dão mal, né? Sempre se dão mal. A Bíblia diz que Davi toma Betseba como sua esposa. E a sua barriga cresce. Agora eu vou abrir um parênteses aqui nessa história. Vou sair da Bíblia e vou entrar na história. Isso que eu vou te contar não está escrito na Bíblia. Isso é história. Há livros muito antigos de Israel que contam esse fato. E dizem que o povo se levanta contra Davi, porque ninguém aceita o que aconteceu e todo mundo fica sabendo. Então eles pegam em pedras para apedrejar Davi e Betseba. E Davi então pega a estola sacerdotal. Isso é história, não é Bíblia. Pega a estola sacerdotal e entra no templo para sacrificar. Agora eu fecho parênteses e abro um colchete. A Bíblia diz que aquele que entrava na tenda da congregação era só o sacerdote. Lembre-se que o rei que antecedeu Davi perdeu o seu reinado porque sacrificou a Deus no lugar de Samuel. Mas a história diz que Davi pega a estola sacerdotal e entra no lugar santo dos santos e amarra uma corda na sua cintura. E ele disse assim: se Deus me perdoou pelo meu pecado diante do povo, certamente eu entrarei, sacrificarei e voltarei. E a história diz que ele entra e Deus não mata ele. Olhe para quem está do teu lado e diga para ele: enquanto não se cumprir a promessa de Deus na sua vida, você não vai morrer. Fale para ele, irmão, profetiza aí. Enquanto não se cumprir a promessa de Deus na sua vida, você não vai morrer. Aleluia. Hã? Aleluia. E ele entra na tenda da congregação, no lugar santo, onde só o sacerdote podia entrar. E sai. E o povo entende que se ele foi perdoado por Deus, eles não tinham o direito de matá-lo. Isso é história. Isso é história. Nós voltamos para a Bíblia. E encontramos agora Betseba com uma barriga enorme, seu filho está para nascer. Seria o filho da velhice de Deus, de Davi. E a Bíblia então continua nos narrando o texto bíblico, dizendo que o filho de Davi nasce, porém, muito doente. Muito doente. A sua saúde muito debilitada. Davi fica desesperado. Davi fica desesperado, meu irmão e minha irmã.
veste um pano de saco e permanece por alguns dias com cinza sobre a sua cabeça, sem comer pão, sem beber água, jejuando num quarto escuro, orando, se arrependido, buscando a presença de Deus e o seu perdão para que o seu filho não morresse. Mas Deus foi implacável. Implacável. E o filho de Davi morreu. A Bíblia diz que os seus homens vieram avisá-lo, dizendo: rei, todos com medo da sua reação, achando que ele ia surtar. E o avisam dizendo: Senhor, teu filho é morto. Então Davi se levanta, tira a roupa de saco, sacode a sua cabeça para cair a cinza e diz para os seus homens: me tragam pão e água, porque eu tenho fome e sede. E eles olharam assustados a reação de Davi. Davi, olhando para eles, continua e diz o seguinte. Ele disse: eu, contrito e arrependido pelo meu pecado, me coloquei diante de Deus para que o Senhor não matasse o meu filho. Mas o Senhor me deu e o Senhor tirou. Bendito seja o Senhor. Que posso eu fazer? E a Bíblia diz que ele então sai do quarto escuro e volta a viver com a sua esposa. E Deus, observando que Davi havia se arrependido de verdade, de todo o seu coração, alma e entendimento, o Senhor então dá uma nova chance para Davi. O Senhor lembrou de tudo que Davi passou, de tudo que ele perdeu. O Senhor lembrou da sua fidelidade. O Senhor lembrou da pureza do seu coração. O Senhor lembrou de tudo que Davi tinha feito pelo povo de Israel e de Jerusalém. O Senhor lembrou que Davi sempre foi um homem fiel a Deus, que sempre amou a Deus de todo o coração, alma e entendimento. E então moveu-se o coração de Deus a favor de Davi. Porque Davi se arrependeu do seu pecado de verdade. Eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito Santo de Deus está te falando através dessa mensagem. Que Deus vai aceitar o teu arrependimento pelo pecado que você cometeu, quando você se arrepender de toda a alma, de todo o entendimento, de todo o teu coração. E Deus, olhando para o teu coração, perceber que você de fato está arrependido, então certamente Deus te perdoará. E o teu pecado, ou melhor, vou retificar a frase, do teu pecado, Deus não se lembrará mais. Deus não vai te acusar para sempre. E quando existe arrependimento, existe o perdão. Como eu disse para você, Davi é um exemplo para nós. E quando você olha para a vida de Davi, você vê agora ele plenamente perdoado. E Deus permitiu, escute isso, Deus permitiu que ele vivesse com agora a mulher que ele amava. E Davi agora, depois de um longo tempo da sua vida, Deus diz a ele: agora, Davi, chegou o tempo de ser feliz. Você crê que vai chegar o tempo na sua vida de ser feliz? Que Deus vai abrir essa possibilidade e essa porta para que você seja feliz?
que tudo que importa nessa vida é que você possa ser feliz. Que Deus pode realizar o mais profundo desejo do teu coração. Porque Deus está preocupado e empenhado em te dar aquilo que você busca, que você pede, que você deseja e anseia. Porque Deus, ele sonda o mais profundo do teu coração e da tua alma. E o meu Deus e o seu Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele não é injusto. O Senhor é um Deus de justiça. E a medida da justiça é dele. E quando Deus determinar, decidir, pensar, entender que o tempo da justiça acabou na tua vida, e agora vai vir o tempo da folga, da alegria, da realização. Ele determina no céu e se cumpre na terra. E Betseba agora fica grávida de novo. Betseba é a mãe de Salomão, herdeiro do trono. Herdeiro do trono. E Davi é levantado como a raiz de Jesus Cristo. Eu queria ler com você Apocalipse para encerrar essa mensagem. Capítulo de número 22 e verso de número 16. Onde Jesus disse: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus afirma isso no livro de Apocalipse, dizendo: eu sou a raiz e a geração de Davi. O arrependimento de Davi gerou a bênção na sua vida. E mesmo tendo pecado de uma maneira tão vil, devidamente arrependido, Deus restaura a sua vida, a sua esperança, a sua história. O ruach de Deus sopra na sua vida novamente. Ele tem um outro filho e esse filho vem para reinar, para ser rei, para ser soberano, para ser o mais sábio, o mais rico e mais poderoso rei da história. Amém? Amém? O Espírito de Deus falou na minha boca, disse Davi. E da raiz de Davi, da genética de Davi, da linhagem de Davi, nasceu Jesus. Aprenda isso. Nós, eu e você, somos sim pecadores e pecamos. Mas quando nos entregamos a Cristo, temos todos os nossos pecados perdoados. E nele temos vida. Eu vou orar por você. Enche os seus olhos. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas agora. Que o Senhor, meu Deus, possa ouvir cada oração que está sendo feita agora. E que o Senhor possa perdoar, Senhor, os seus pecados, por piores que tenham sido. Que o Senhor possa dar uma nova chance, uma nova oportunidade a todos aqueles que se arrependem e creem que verdadeiramente o Senhor é Deus. Papai, em nome de Jesus, o céu não foi feito para os santos, o céu foi feito para os arrependidos.
para os pecadores que se arrependem e são santificados pela tua presença. Alcança, meu Deus, a nossa vida, nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados e dá para nós, Senhor, a oportunidade de andarmos na tua presença e sermos teus. Nos abençoa, guarda e livra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Falou, galera. Deus abençoe vocês. Até amanhã, quinta-feira, às 14. Né? E a irmã Carla vai postar depois aí os links nas nossas redes sociais. Que amanhã o pastor vai fazer uma live às 19h30, tá? Política. Um grupo de direita aí bem legal. O pastor vai bater um papo. Beleza? Beijo para todo mundo, ósculo santo. Deus abençoe vocês e até amanhã. Durmam com Deus. Tchau. Tchau, galera. Tchau, galera. Deus abençoe vocês.